Olá, meninos, como vocês estão? Estão em casa, saudáveis, estudando muito, espero, né? Trabalhando no São João, de casa. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Vocês de lá e eu de cá, mas vamos continuar para que vocês não se prejudiquem, né? Tenham as aulas e que, quando a gente conseguir, com fé em Deus, em breve voltar à aula presencial, a gente possa estar com os conteúdos em dias que a gente vai revisar, mas que vocês já não vão perder o segmento, o ritmo, né? Então, nós, nas duas aulas anteriores, nós falamos sobre as grandes navegações, não foi? E tudo que envolveu as grandes navegações, todas as consequências que elas trouxeram. E hoje nós vamos estudar o absolutismo monárquico. Vamos, então, fazer alguns esclarecimentos a respeito desse sistema de governo, né, desse modelo de administração, e ver primeiro como surgiu, por quê, como se manteve esse sistema. Então, nós vamos para o capítulo 5, né, do livro de vocês, que tem como título o absolutismo. Essa imagem desse homem, aí que você não é uma mulher, não, é um homem, viu? Aí é o rei da França, Luís XIV, que é tido como o símbolo do absolutismo monárquico, porque foi ele que concentrou tanto nas suas mãos o poder absoluto, que ele se destacou nesse sentido, né? Aí vocês podem ver os trajes, como é que se diz? A extravagância, né? No manto, em tudo. Então, foi um rei que se destacou muito pelo seu poder e por sua ambição, seu luxo, sua vaidade. Então, vamos ver que esse capítulo é absolutismo e mercantilismo. Só que nesse primeiro momento, na aula de hoje, nós vamos tratar só do absolutismo, para não confundir a cabeça de vocês. Na próxima aula, a gente trata do mercantilismo. Então, vamos ver aqui o que foi o absolutismo. Como é que a gente pode entender esse sistema de governo, esse regime de governo? Aqui diz, baseado no que dizem os historiadores e os filósofos, que o regime, o absolutismo é um regime político em que apenas uma pessoa exerce poder absoluto. O próprio nome já deixa a entender, né? Se é absolutismo, então é uma coisa absoluta, uma coisa única, uma coisa centrada, absoluta, né? Então, a gente se pergunta, mas onde ocorreu esse regime político? Onde aconteceu isso aí? Aconteceu na Europa. Quando? Nos séculos XVI, XVII e XVIII. Mas o século XVIII ele já está se desestruturando, né? Porque aí no século XVIII vai chegar o iluminismo, né? E o iluminismo vai romper com as ideias e com a filosofia do absolutismo, né? Então, a gente pode dizer que o século XVII foi o momento de auge do absolutismo. Então, tudo tem que ter vamos dizer, um motivo, uma coisa para acontecer aquilo, né? As origens do absolutismo. Como a gente estava vivendo o feudalismo, como vocês viram, né? Lá no finalzinho do feudalismo, com todas aquelas crises que desestruturaram o sistema feudal, e nesse período vem as grandes navegações, e nesse período se formam as monarquias nacionais, a exemplo de Portugal, que foi o primeiro, né?
a formar sua monarquia. Depois, Espanha, Inglaterra, né? E essa formação dessas monarquias, elas vão gerar, né, um sistema monárquico forte que vai dar origem ao absolutismo. Por quê? Eles necessitavam de um sistema que não fosse igual ao feudalismo. O feudalismo era descentralizado. Com as monarquias nacionais, o poder fica centralizado. E esse poder centralizado, ele tem que ser forte, para não se desintegrar. É a ideia que se tem na época, né? Então, tem que ser um poder absoluto, onde o rei seja absoluto, né? Outra coisa também que vai surgindo, que vai dar sustentação e que vai, vamos assim dizer, viabilizar esse sistema é o capitalismo, que é um sistema econômico que vai romper com o feudalismo, né? Mas que dentro entre capitalismo e feudalismo, a gente tem o mercantilismo, que é um sistema econômico bem como é que se diz, típico do absolutismo, do poder das monarquias. E aqui, como eu falei há pouco, o surgimento das monarquias nacionais é que vão dar origem a esse poder absoluto dos reis, né? E a nobreza feudal que se rompe, né? Essa nobreza, ela se desestrutura no sistema feudal, mas ela não desaparece. Então, essa nobreza feudal vai ser posteriormente a nobreza do sistema do absolutismo, né? Essa mesma nobreza que tinha poder, mas que depois passou a ter, não tinha condições econômicas, vamos assim dizer, que o poder da burguesia, o acúmulo de capital da burguesia, faz com que essa nova classe, a burguesa, surja dentro daquele sistema que está se desestruturando e que vai fazer parte do novo sistema. Só que novo sistema agora, quando eu digo relacionado ao feudalismo, mas quando você compara com os sistemas de governo que vêm depois do absolutismo, a época do absolutismo, ou era do absolutismo, como queiram, é conhecida na história como o antigo regime. É o regime que, com os questionamentos do iluminismo e de outras, e das crises que vêm desestruturar esse sistema, passa a chamar antigo regime, porque ele é uma coisa que, dentro do contexto que vai surgir lá no século XVIII, já não cabe mais aquele sistema, né? Então, por isso que é chamado de antigo regime. E continuando, nós temos aqui algumas características do absolutismo, né? Como lá no feudalismo tinha as características do feudalismo, né? Aqui também tem as características do absolutismo. Uma das características principais que a gente já citou no início é a centralização ilimitada do poder do monarca. Veja bem essa palavra, ilimitada. Ou seja, o rei tem o poder em suas mãos, todo o poder. Tudo demanda do poder do rei. É ele que determina tudo. Não há uma divisão de poder. Aí a gente volta lá no feudalismo, onde havia centralização, onde cada região tinha um senhor feudal da nobreza que tinha o controle daquela região. Aqui não. Aqui a centralização é ilimitada do rei, né? E uma outra característica marcante desse sistema, conhecido como antigo regime, repito, é a imposição de tributos, ou seja, a cobrança de impostos. Foi o período em que mais se cobrou impostos das outras classes, né? É claro que
a nobreza, ela tinha privilégios. Esses tributos eram cobrados em cima dos burgueses, em cima dos camponeses, em cima das outras classes. Mas as classes que lá no período medieval, que aqui nós estamos vivendo, esse sistema de governo, ele é tipo da Idade Moderna, não mais da Idade Média, né? Como lá existiam aquelas classes sociais, a nobreza, a igreja, aqui também essas classes sociais predominam. Essas classes sociais são as que desfrutam do poder e, além do poder político, do poder econômico, através da exploração das outras classes, né? Outra característica, instituição de leis e decisões nas mãos do rei. Ou seja, a lei era o rei. Não existia outro poder além do dele. A lei era dele, né? Ele que determinava o que devia ser e o que não devia. Alguns reis se destacavam por suas ambições e loucuras, devaneios, outros mais seguros, mas estava nas mãos deles esse poder, né? E, além do mais, esse poder era hereditário, ou seja, esse poder passava de pai para filho, né? E, por conta desse poder aí, existia muita disputa dentro do bojo da nobreza, né? Outra característica, o sistema econômico mercantilista, que nós vamos estudar. Não vou explicar muito a respeito do mercantilismo, porque a próxima aula da gente vai ser só sobre o mercantilismo. Então, vocês vão ter a oportunidade de entender esse sistema econômico, que foi característico, repito, desse período da Idade Moderna, do poder absoluto dos reis, da época das monarquias absolutas, né? Outra característica, comando do exército. Com a formação das monarquias, eles formam exércitos fortes, agora administrado pelo rei. Porque antes, cada senhor feudal na sua região, ele tinha os seus vassalos, que era como se fossem os seus soldados, né? Era um poder descentralizado, onde cada um mandava no seu grupo. Aqui não. Aqui o comando do exército é do rei. É claro que ele tinha os seus generais, os seus que comandavam, mas a palavra final, as decisões, era dele, né? O exército aqui foi organizado. As monarquias formaram exércitos fortes, a exemplo da Inglaterra, da França, de Portugal, Espanha. Eles passaram a ter um exército organizado, né? Outra característica, equilíbrio do rei entre a nobreza e a burguesia. O rei, ele se articulava com a burguesia e se articulava com a igreja. Ele mantinha esse equilíbrio entre essas duas classes. Por quê? De um lado, ele recebia o apoio religioso, moral da igreja. Por outro lado, ele recebia o apoio daqueles que ganhavam dinheiro, o poder econômico, de onde eles tiravam os tributos, né? Então, ele mantinha esse equilíbrio entre essas duas classes. E aqui nessa imagem vocês podem ver, né? O absolutismo monárquico está cá. A nobreza, né? Lá dentro, da classe alta, né? A nobreza, tendo no topo o rei, né? E do lado a igreja, né? E abaixo deles, quem está? Quem é que dá sustentação? O camponês. Mas o rei, por sua vez, ele mantém um bom relacionamento, com aspas bem grandes, né? Com a burguesia. Porque é justamente essa burguesia explorada que, posteriormente,
vai questionar o poder absoluto dos monarcas, né? A gente costuma dizer, principalmente quando se trata da França, quando vocês forem estudar a Revolução Francesa, tem uma imagem muito marcante em todos os livros de história que mostra sempre como se for um homem na posição de um cavalo, assim, e acima dele, montado nele, outros dois homens, um de batina e outro de coroa, que representa o quê? A classe que está montada é a classe que mantém, que, vamos dizer assim, que carrega as outras duas, que usufrui, né, do trabalho e dos lucros daquela classe que está lá embaixo. Mas não é somente a burguesia, mas os camponeses, aqueles pequenos proprietários, aqueles profissionais liberais que existiam. Aqui já tinha todo um burocrático sistema de administração, né? Então, eram todas aquelas pessoas que viviam. E aqui, a nobreza, ela passa a ter privilégios no sentido de que ocupa os cargos na administração do reino, além das vantagens, né, que leva, ocupa os melhores cargos, comanda os exércitos sob a ordem do rei, é claro. Ou seja, eles têm o privilégio, os privilégios estão com eles. E aqui, para dar sustentação a esse sistema, a esse regime absolutista, eles utilizaram de teorias de filósofos, né, que dava sustentação ou explicação por que tinha que ser um poder absoluto. Dentre esses filósofos, a gente pode citar aqui 4 que tiveram assim mais destaques, né? Que foi Nicolau Maquiavel, que escreveu várias obras, mas que aqui a gente destaca O Príncipe, que é a obra mais destacada dele, com teorias políticas. Nicolau Maquiavel, ele é considerado um dos fundadores, ou o primeiro fundador da ciência política, né? Ele trabalhou no governo da Itália, né? Especificamente da cidade de Florença. A Itália até então não era unificada, era dividido em ducados, condados. Então, ele trabalhou para uma família poderosa lá em Florença, os Médici, e ele acabou sendo preso por questões lá da administração com ele, né? Ele deve ter desagradado alguém e acabou sendo preso. E quando o tempo que ele ficou preso, ele escreveu O Príncipe, que ele dedica ao cara lá da família Médici, mas que passa a ser estudado, esse livro, como um livro, como é que eu posso dizer? Um manual do que é fazer a política, né? E que foi utilizado por esses reis, foi utilizado posteriormente por outros, e até hoje, eu acredito que todo político bem informado, político, vamos assim dizer, que tenha um certo conhecimento, um certo domínio da política como ciência, ele bebeu na fonte de Maquiavel, né? E aí a gente diz, por que a gente fala assim, quando alguém é ardiloso, quando alguém arma alguma coisa para alguém, quando alguém procura justificar alguma coisa, a gente chama de Maquiavel, né? Fulano é maquiavélico. Maquiavélico é o quê? É armar para poder manter aquilo que ele quer. Que era mais ou menos essa ideia que ele defendia. Por quê?
Ele dizia assim, olha, tem que lutar para conquistar. Depois que você conquistar, você tem que manter. Você tem que manter, porque se você deixar correr frouxo, você não vai manter o poder, entendeu? Então, além de conquistar, você tem que manter, e isso pode se tornar até amoral. E essa ideia dele vai de encontro aos princípios da igreja. Tanto é que no período da Contra-Reforma, Maquiavel e o livro O Príncipe é um dos livros condenados pela Contra-Reforma, que são recolhidos e que é proibido. São os chamados livros proibidos, que até hoje a gente lê e tem nas livrarias de balde já não sei quantas edições, mas na época da Contra-Reforma ele foi um livro proibido, porque ele dizia assim, há uma discussão muito grande dos historiadores quando eles afirmam as ideias de Maquiavel. Alguns interpretam de uma maneira, outros de outra maneira. Interpreta de forma distinta a filosofia dele. Mas há uma frase que se diz, que é atribuída a ele, né? Que é aquela frase, os fins justificam os meios. Então, com essa frase, as pessoas entendem, distorcido ou não da filosofia dele, entendem que para o político, para se manter no poder, se for preciso, ele pode matar, ele pode prender. Por quê? Porque o fim justifica o meio. Ele tem que manter o seu poder. E para manter o seu poder, ele pode agir de forma amoral, ou seja, fora da moral, né? Então, pode-se dizer que ele foi o primeiro dos teóricos do absolutismo, né? E lembrando uma curiosidade, é que esse livro dele só foi publicado depois da morte dele. Não foi publicado para ele ter o prazer de ver a obra dele sendo lida. Parece-me que 3 anos depois da morte dele foi que foi publicado. E continuando aqui, nós vamos ver um outro aqui, que é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele é também um dos teóricos, e a principal obra dele é Leviatã. Lembrando que essas obras são assim as mais famosas, a mais famosa de cada um que eu peguei. Isso significa que eles só têm essa, eles têm várias outras. Ele tinha, Thomas Hobbes, ele tinha uma ideia de que o homem é essencialmente, inicialmente mal, ou seja, o homem é mal em sua natureza, né? Então, para corrigir esse mal, se for necessário, pode-se usar a força, né? Então, ele estabelece uma ordem, que a ordem social tem que ser mantida. Para se administrar, tem que haver tranquilidade. E para haver tranquilidade, se for necessário, usar como é que se diz? Nas palavras bem fáceis para vocês entenderem, a violência, para poder garantir que aquela ordem seja feita. Porque se não houver ordem, tudo vai virar uma bagunça. Isso eu estou dizendo com a linguagem para vocês entenderem, viu? E vamos ver um outro aqui, ó. Esse Jean Bodin, ele escreveu a República, e essa República, quando ele trata da República, não é daquele período, mas ele estuda a República Romana. E ele era ligado à igreja, acreditava que dentro do Estado tinha que se manter o poder, porque o rei era uma pessoa escolhida por Deus. E assim, desobedecer essa, vamos dizer assim, essa teoria do poder divino era, na verdade, ir de encontro às coisas de Deus. Mais ou menos isso que ele achava, né? Para justificar, tudo isso era para quê? Para justificar o poder absoluto do rei. E aqui um outro chamado Jacques Brisset, que
escreve um livro chamado Política, me parece que é Política, eu coloquei só Política por conta do espaço aí, mas me parece que é Política, deixa eu ver aqui o nome, viu? Para não passar a ideia errada. É Política extraída das Escrituras, alguma coisa assim, não encontrei aqui o local exato, mas é mais ou menos isso. E aqui, ele segue a linha de Jean Bodin. Você, ou Bissé, como queira, ele dizia que o poder do rei era um poder divino. O poder do rei era emanado por Deus e o rei era um representante de Deus na terra. Logo, ele não podia ser contrariado, mas ele tinha que ser justo, era o que ele dizia, né? Se é que dentro de um poder absoluto poderia existir esse espaço para justiça. Mas ele acreditava, e a teoria dele era essa. Então, ao final, vocês leiam a parte que corresponde a esse que foi trabalhado, esse teminha que foi trabalhado hoje. Depois vocês pesquisem os estados absolutistas e seus maiores representantes. Ou seja, vocês vão ver quais estados europeus que tiveram o absolutismo como regime político. Vocês vão anotar o Estado, quando eu digo aqui o país, me referindo ao Estado administrativo. O Estado e o monarca que mais representou dentro daquele Estado absolutista o absolutismo. Vocês vão primeiro pesquisar, anotar, depois vocês vão gravar áudio ou vídeo falando, ó, tal país foi fulano, tal país se destacou, principal foi fulano, tal país, entenderam? Eu quero isso, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, postado no grupo, certo, gente? Então, tenham um bom aproveitamento, um bom aprendizado, e na próxima aula continuaremos aí falando do mercantilismo. Fiquem bem e em ritmo de São João, não é? Tchau para vocês.